Olá pessoal, seja bem-vindo ao meu canal, me chamo José Barbosa. Hoje estou retornando aqui com mais um vídeo, né, para o processo seletivo do IBGE para os cargos de APM, Supervisor de Coleta e Qualidade. E hoje vai ser mais um vídeo de questões aqui sobre a disciplina de ética no serviço público. Vamos tratar sobre o Código de Ética do IBGE e a Lei 8.112. Antes de começar a resolver as questões, só um adendo. Pessoal, sobre o Código de Ética do IBGE, né? Obviamente, né, só o IBGE que, não sei se algum órgão poderia cobrar, mas só o IBGE que cobra nos seus concursos ou processos seletivos. Então, não tem muitas questões sobre o Código de Ética e é bem delimitado, né? Tem algumas questões da FGV, tem do Sebrasp e do BFC. Já sobre a Lei 8.112, essa lei é cobrada praticamente em todo o concurso para nível federal e até para estadual alguns. Então, vocês têm que fazer um filtro bom para achar questões sobre a Lei 8.112, porque no processo seletivo do IBGE, ele deixa bem delimitado lá no edital o que ele quer que a gente estude. E a Lei 8.112 é muito extensa. Então, quando você procura só no site de questões, Lei 8.112, vai aparecer lá sobre as formas de provimento em cargo público, regras de remuneração, férias e demais outras coisas, né? E o IBGE não quer saber disso. Está bem delimitado. Aqui no canal, as aulas que eu postei já está da forma que foi trago no último edital, né? E que vai ser nesse também, que já foi confirmado. Então, muito cuidado. Essa lei é muito cobrada, então se você pode acabar tendo um esforço em vão de aprender algum artigo que não é necessário você estudar para esse concurso, para esse processo seletivo, né? Então, vamos lá. Trouxe uma aqui da IBFC, pro, cargo de supervisor de pesquisa de 2021. O Código de Ética Profissional do Servidor do IBGE traz em seu bojo os principais deveres do servidor público do IBGE. Acerca dos deveres fundamentais do servidor, assinale a alternativa incorreta. Vamos lá. Letra A. Desempenhar a tempo as atribuições do cargo, função e emprego público. Sim, pessoal, isso aqui é um dever, né? Nós devemos desempenhar nossas funções no tempo que foi dado, né? Então, nós não devemos postergar, desculpe, nossas funções. Letra B. Jamais retardar qualquer prestação de contas, condição essencial da gestão dos bens, direitos e serviços. Correto, pessoal. Nós não devemos retardar a prestação de contas, né? A quem de direito. Letra C. Tratar cuidadosamente os usuários de serviço, aperfeiçoando o processo de comunicação e contato com o público. Sim, pessoal, nós temos que. Isso é trago, né, em diversos pontos no Código de Ética, que a gente tem que tratar os usuários com humanidade, né? Então, a gente tem que estar sempre aperfeiçoando nossa comunicação com o público. Letra D. Ter consciência que seu trabalho é regido por princípios éticos que se materializam na adequada prestação. Sim, pessoal, isso aqui também é trago lá no Código de Ética, né? E por fim, a letra E é incorreta, que é exercer a atividade profissional, a ética ou ligar o seu nome a empreendimento de cunho duvidoso. Pessoal, esse tipo de questão assim é complicado, né? Porque basicamente depende da sua interpretação. É, Você nem precisaria ler, né? Por isso que esse tipo de questões é complicado. Você nem precisaria, sabe? Nem precisaria ter lido a lei, né? Para saber, ó, qual é a incorreta. Você vai ligar a sua pessoa, né? Com uma atividade à ética. Você trabalha num órgão público. Isso aqui não faz sentido nenhum, na verdade. Isso é uma proibição, né? Então, mesmo sem ler, você acabaria, acertando isso aqui. Isso aí acaba ajudando a quem não estudou, né? Ou não teve tempo de estudar. Então, tá aqui, ó. É vedado, né? Lá na linha P é falado que é vedado exercer atividade profissional à ética ou ligar o seu nome a empreendimento de cunho duvidoso. Então, esse tipo de questão é complicado. Vamos lá, mais uma aqui do Sebrasp, cargo de APM. Considere que um agente de pesquisa por telefone se dê conta durante um teleatendimento de que a pessoa com quem está falando é um amigo seu muito próximo. Nessa situação hipotética, considera-se o disposto no Código de Ética do IBGE. O agente de pesquisa deve: letra A. Encerrar imediatamente a pesquisa? Não. Deve continuar a pesquisa e informar o fato ao seu superior? Vamos ver. Vamos primeiro achar correto para não ler tudo. Letra C. Pode continuar a pesquisa devendo tratar o amigo com urbanidade e atenção? D. Pode continuar a pesquisa devendo aproveitar para usar uma linguagem pessoal que facilite a condução? Deve passar o atendimento ao colega mais próximo? Então vamos lá, pessoal.
No Código de Ética do IBGE fala que a gente não deve tratar com distinção qualquer pessoa que seja. Independente se seja seu amigo, se seja de outra religião, se seja de outra etnia, qualquer coisa que seja, a relação política, time de futebol, sei lá o que seja, nós não devemos tratar com distinção ninguém. Então, ele pode continuar normalmente a pesquisa e lá fala que nós devemos tratar todas as pessoas com urbanidade e prestar nossa atenção a elas. Então, a letra C é a correta. A pessoa pode continuar normalmente, não tem nenhum problema. Você fazer uma entrevista com um parente seu, com um amigo seu, com um inimigo seu. Então, né, ó, letra D. Por que estaria correto? Lá fala que a gente tem que usar uma linguagem, não é profissional, mas tem que manter uma linguagem não informal, né? Tem que ser uma linguagem informal. Então não é só porque você conhece a pessoa que vai usar uma linguagem informal. Tem até treinamentos do IBGE que fala, né? Que dependendo do nível de instrução da pessoa, a pessoa não conseguir entender o que a gente está falando, porque são muito termos técnicos, a gente pode adaptar a nossa linguagem para falar com aquela pessoa. Mas a gente não deve usar uma linguagem informal. Fala que a gente tem que adaptar o nosso modo de falar com a pessoa. Então vamos ver aqui a explicação. São deveres fundamentais, ó, ser cortês, ter urbanidade, disponibilidade e atenção, respeitando a capacidade e limitações individuais, tá. Não devemos tratar com distinção de raça, sexo, nacionalidade, idade, o que seja. Então, nós não é só porque é um conhecido nosso que nós vamos tratar com distinção. Pode continuar normalmente. Essa questão é interessante. Uma aqui da FGV, cargo de ACM, 2022. Avalia-se, de acordo com o Código de Ética, seguindo as seguintes afirmativas estão corretas. 1. Toda pessoa tem direito à verdade. O servidor não pode omiti-la ou falseá-la, ainda que contrário aos interesses da própria administração, da própria pessoa interessada ou da administração pública. Sim, isso aqui está correto. O 2, a cortesia, boa vontade, cuidado, tempo e o tempo dedicado ao serviço público caracterizam o esforço pela disciplina. Também, isso aqui está trazendo são das regras deontológicas. E 3, a dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia, a eficiência e a consciência dos princípios morais são primários maiores que devem nortear o servidor público do IBGE. Então, pessoal, essas três aqui afirmativas estão corretas, né? Estão lá nas regras deontológicas, né? Então, é o primeiro capítulo do Código de Ética. Então, a 1, 2 e 3 estão corretas, letra I. Vamos ver aqui que tem mais. Outra aqui da Sebrasp, ainda tratando sobre o Código de Ética. Considere as seguintes situações hipotéticas. 1. Determinado agente de pesquisa por telefone, sem autorização para tanto, comentou com um jornalista o resultado de uma pesquisa ainda não divulgada pelo IBGE, do que resultou a publicação de uma extensa matéria jornalística sobre o assunto. Pessoal, isso aqui, né? Só pelo fato de ele não ter autorização, já é um alerta para a gente já ficar de olho, pessoal. Isso aqui provavelmente está incorreto. Se a gente não tem autorização, a gente vai divulgar um fato do nosso trabalho, isso aqui está incorreto. 2. Tendo testemunhado seu superior hierárquico utilizar veículo do IBGE para tratar de assuntos pessoais, determinado agente de pesquisa representou contra ele a autoridade competente. Pessoal, isso aqui está correto. O servidor do IBGE, né, ele está usando o veículo para uma finalidade que não é o bem comum. Ele está tratando de assuntos pessoais. Então, é um dever nosso como um servidor, né, do IBGE, mesmo que temporário, né, representar contra essa conduta ilegal, né, do servidor. Então, isso aqui está correto. 3. Determinar agente de pesquisa por telefone tomou emprestado da repartição onde trabalha, sem conhecimento ou autorização da chefia, impressora para imprimir durante o mês de dezembro os trabalhos escolares finais do seu filho e, em seguida, a devolveu intacta. É correto afirmar que o agente de pesquisa por telefone agiu em conformidade com o disposto no Código de Ética do IBGE em qual situação, né? Vamos lá, pessoal. A 1 está incorreta, né? Porque ele não tinha autorização. A 3 também está incorreta, pessoal, porque só pelo fato dele não ter autorização, ele não podia levar. Ele está cometendo algo contrário que está disposto ao Código de Ética. E pior ainda, que ele está utilizando para uma finalidade que não tem nada a ver com o bem comum. Ele está utilizando para uma finalidade, para um objetivo pessoal, né? Então isso aqui está totalmente correto. Então, a única correta é a 2, situação 2, né? Que é a letra B.
Vamos ver aqui a explicação. É vedado retirar da instituição, sem estar legalmente autorizado, qualquer coisa, documento, livro, bem pertencente, o que seja. Se a pessoa precisar retirar, ela tem que ter autorização do superior, né? Então, só pelo fato de você, ele não tem autorização, certeza que ele está errado. A linha aqui, disponibilizar informações de caráter sigiloso e confidencial sobre pessoas físicas ou jurídicas, bem como antecipar resultado de pesquisa à sua divulgação oficial, exceto quando autorizado. Então, pessoal, os dados sobre informações que são de caráter sigiloso, né, das pessoas físicas ou jurídicas, nunca vão ser divulgados, né, porque são sigilosos, obviamente. Só que os resultados das pesquisas, né, eles vão ser divulgados em algum momento pelo próprio IBGE. Então, a gente não pode antecipar esse resultado, exceto se for autorizado, né? Então, por isso estava incorreto. Ele não poderia ter falado aquilo para o jornalista. Aí já sobre a outra que estava correta, ó, são deveres fundamentais do servidor. Ter respeito à hierarquia, porém sem nenhum temor de representar contra qualquer comprometimento indevido. M. Comunicar imediatamente aos seus superiores todo e qualquer ato contrário ao interesse público. Então, né, pessoal? A gente está falando, a gente não pode temer de representar contra um superior se ele estiver cometendo uma ilegalidade, né? Peguei uma da FGV, acabamos a parte do Código de Ética, vamos tratar agora sobre a Lei 8.112. Ivo, servidor ocupante de cargo e comissão no âmbito da administração pública direta do Poder Executivo Federal, foi flagrado por outro servidor no momento que praticava ato de dilapidação do patrimônio público nacional. Sobre a hipótese apresentada, considere a sistemática estabelecida na Lei 8.112 e assinale a alternativa afirmativa correta. Pessoal, lá no artigo que trata sobre as práticas que podem levar à demissão do servidor, né, a demissão, exoneração, destituição de cargo público, fala sobre a dilapidação, né? Então, a pena que é aplicada contra esse crime é a demissão. Então, só sabendo disso, a gente pode já procurar aqui a alternativa que pode trazer uma informação assim. Tá, Ivo pode responder a processo administrativo. Tá, sim. Ó, B. Ivo não pode responder a processo administrativo. Isso aqui já está bot. Retira. Ó, letra E também, retira. Então só tem que ser essas A, C ou D. Vamos ver a totalmente, a primeiro logo. Ivo pode responder a processo e sofrer a sanção de destituição do cargo. Sim. Que, caso seja aplicada, não impedirá seu reingresso no Serviço Público Federal e sendo preenchidos os requisitos exigidos. Então, pessoal, outra coisa, né, que o parágrafo único dessa lei fala que em determinados crimes que foram cometidos, né, que a pessoa for sofrer a pena de demissão, em algum deles, a pessoa não poderia voltar para o serviço público. E a dilapidação é um desses casos. A pessoa não poderia voltar mais para o serviço público, porque a pessoa não é confiável, né, para trabalhar no serviço público. Entretanto, né, teve uma ADIM do STF já bem antiga que definiu esse parágrafo único como constitucional, porque nós não temos no Brasil a aplicação de pena perpétua. Então, a lei não pode proibir uma pessoa de voltar a trabalhar no serviço público, né? Então, depois de passados 5 anos, a pessoa pode, né, sei lá, preencher os requisitos, né, passar no concurso, em todas as etapas e tudo mais, ela pode sim voltar. Então, essa aqui estava correta. Bora ver a C. Ela pode responder, mas não poderá sofrer a sanção de destituição. Não. Lá na lei está disposto que a pena a ser aplicada é a demissão. Então, essa que é a pena. Ele vai ser destituído do cargo. Vamos ver a D. Ele pode responder e pode sofrer a destituição do cargo, o qual impedirá que volte a ingressar no serviço público. Então, pessoal, isso aqui era para pegar a pessoa na pegadinha, né? Porque na lei, não foi. O artigo, o parágrafo único ainda está lá. Ele não foi anulado. Só que a STF já deu esse resultado final aí, pessoal. Inclusive, né, tem pessoas lá que tá no site de questões disseram que devia ser anulado. Eu fui atrás desse concurso que ocorreu, né, dessa tal de Agnes aí, e o FGV não anulou. Não anulou a questão. Então, fique espertos em relação a isso aí. Dá até aqui ó, outro slide trazendo isso. No parágrafo único da Lei 8.112, né, tem esse disposto lá. Não poderá retornar ao serviço público federal o servidor que for demitido ou destituído de cargo em comissão por infringência do artigo 132. Desses incisos aí, ó. Aí outros incisos, né?
crime contra a administração pública, a improbidade administrativa, a aplicação de irregular de dinheiros públicos, a lesão aos cofres públicos ou dilapidação, que era o caso da questão, ou corrupção. Só que aí teve essa ADIM do STF, ó, a ação direta de inconstitucionalidade. Ela julgou esse parágrafo único do artigo 137 e tá bem aqui, ó. Nós não temos sanção perpétua no Brasil. Então é inconstitucional esse parágrafo. Então a pessoa pode sim voltar ao serviço público depois de um período que é de 5 anos. Então fiquem ligados aí. Mais uma aqui da FGV, cargo de recenseador IBGE. De acordo com o artigo 117 da Lei 8.112, as seguintes ações são proibidas ao servidor público, à exceção de uma. Assinala aí. Atuar como. É proibido, né? Vamos ver. Atuar como procurador junto a repartições públicas, quando se tratar de benefícios previdenciários ou assistenciais de parentes até o segundo grau e de cônjuge ou companheiro. Vamos ver as demais. B. Receber propina, comissão, presente ou vantagem de qualquer espécie em razão das suas atribuições. C. Aceitar a comissão, emprego ou pensão de Estado estrangeiro. D. Praticar usura sob qualquer de suas formas. E. Proceder de forma desidiosa. Então, pessoal, essa questão quando eu vi, não achei ela meio complicada, porque todas essas alternativas estão lá no artigo 117 que fala sobre as proibições, né? Só que aí o que podia confundir a pessoa, né, que algumas dessas palavras aí, né, a gente não usa habitualmente, né, como essa de proceder de forma desidiosa. A pessoa não poderia saber o que é desídia, né? Então a pessoa proceder dessa forma é proceder de uma forma, tipo, desleixada, preguiçosa. Então é proibido. Praticar usura, que é usura, fazer cobrança abusiva de juros, é um agiota, né? Então você não pode ser um agiota na sua repartição. Aceitar comissão, emprego, isso aqui a pessoa podia acabar se confundindo, né? Só que receber propina, comissão, pelo amor de Deus, isso aqui obviamente é proibido, né? Então você poderia ficar entre a A e a C, entende? Meu Deus, e agora? Então, aceitar a comissão, emprego é proibido. Então só resta a letra A. Mas isso aqui fala sobre na proibição também, né? Só que lá traz uma exceção. Fala que é proibido atuar como procurador, né? Junto em repartições públicas, salvo quando se tratar desse caso que ele trouxe aí, ó, de se tratar de benefícios previdenciários ou assistenciais, de parentes até o segundo grau e de cônjuge ou companheiro. Então, nesse caso, não é proibido. Você pode atuar como procurador. Então, é importante lembrar disso aqui. A letra A está correta. Vamos lá. Também aqui, ó. Ao servidor é proibido atuar como procurador intermediário junto a repartições públicas. Se trouxesse só isso aqui, de fato, é proibido. Só que tem a exceção. Quando se tratar, nesse caso, né, se for de benefícios previdenciários, se for para parentes até o segundo grau, e do seu cônjuge, né, ou companheiro, você pode atuar como procurador. Então, fiquem espertos, pessoal. O pessoal acabou caindo nisso aqui, mas não era só. É só você indo por eliminação, na verdade, né? Vai eliminando, eliminando, só sobrar a letra A. Essa aqui é complicada. Da FGV, não sei se a FGV ela foi pro cargo de advogado e foi pro Senado. Então, é uma questão complicada, né? Em relação aos demais. Então, não sei se a FGV pode vir cobrar algo parecido com isso no IBGE, porque a intenção, né, como são muitos cargos, não é fazer que as pessoas não passem, né? Tipo, a pessoa não conseguiu até a nota mínima para ser chamado. Então, muito difícil que eles tragam uma questão desse nível, mas eu trouxe aqui, né, só para a gente treinar. Ó, Marcelo, servidor público federal há 15 anos, praticou ofensa física em serviço contra Joaquim, em situação que não configurava legítima defesa própria ou de outrem. Marcelo, até então, nunca havia respondido a qualquer processo administrativo disciplinar, PAD, né? E possui vários elogios anotados em sua folha de assentamentos funcionais, FAF. No caso em tela, consoante dispõe a Lei 8.112 e a jurisprudência do STF, STF não, do STJ, após regular PAD, deve ser aplicada a Marcelo a sanção de. Então, pessoal, lá no artigo que trata sobre as práticas que podem levar à demissão ou à destituição do cargo, está falando lá sobre a prática de ofensa física. E trata lá, né, que se for ofensa física em serviço contra algum servidor, lá tem exceção que fala, se for em legítima defesa própria ou de outra pessoa, você não vai ser demitido. Só que aqui ele deixou bem claro que não configura legítima defesa. Então,
A pena que deve ser aplicada a ele é a de demissão. Então vamos ver a alternativa. Suspensão de 30 dias, devendo ser considerado a não reincidência e os elogios da FAF do servidor, como circunstâncias atenuantes e bons antecedentes funcionais. Então, pessoal, na lei está falando que é demissão. Na verdade, o IBGE nem cobra, né, que a gente estude quais são as práticas que podem ser levadas à advertência e à suspensão. Só sobre a demissão. Então, não pode ser suspensão porque o que está na lei é dizendo que ele deve ser demitido. Ó, outra, B, suspensão de até 90 dias. Não, não pode. A pena que deve ser aplicada é a demissão. Aí vamos ver aqui a alternativa C. Demissão, pois a autoridade administrativa não dispõe de discricionariedade para aplicar ao servidor pena diversa de demissão, quando caracterizadas as hipóteses previstas na lei. Então, pessoal, é a demissão. E mesmo, né, que ele falou, ele trouxe essa história aí dizendo que ele é um bom servidor, que tem vários elogios aí na FAF dele. Se está na lei que ele deve ser demitido, a galera lá que participa do PAD, né? Ela não pode, pessoal, vamos atenuar a pena dele porque ele é um bom servidor. Não, se está previsto na lei que a pena a ser aplicada por essa conduta dele é a demissão, não há discricionariedade, né? O que é isso? Tipo, eu não sei se vocês estudaram já, né? O poder discricionário e o poder vinculado. Poder vinculado, o que diz? Se na lei fala que a pena a ser aplicada para tal pessoa que cometeu tal crime é essa, você tem que aplicar essa pena, porque é vinculado. Você não tem poder de escolha. Já a discricionariedade é tipo um guarda de trânsito, né? Ele pega uma infração, aí fala, não foi tão grave. Ele tem poder de discricionariedade, né? Ele pode definir uma, não sei, né, pessoal, só supondo aqui, né? Não sei se ele pode atenuar a pessoa, diz, não foi tão grave, então vou dar um valor menor de pena. Ele tem discricionariedade, né? Ele tem a decisão. Ele pode decidir, né, se o que ele pode decidir o que aplicar. Já nisso aqui não. Você está na lei dizendo que ele tem que ser demitido, o pessoal do PAD não pode aliviar para o servidor, né? Então, essa é a letra correta. Alternativa correta, né? Vamos ver a D. Demissão, que pode ser convertida em suspensão de 90 dias pelo fato de não ser reincidente o servidor e possuir bons antecedentes em razão dos elogios constantes de sua FAF. Não, pessoal. É, a C está falando já, isso é até bom para estudar um pouco. Se está na lei dizendo que esse daqui tem que ser demitido, ele vai ser demitido. Não pode ser atenuado essa situação. Eles não têm esse poder de discricionariedade, né, para decidir. Se estiver na lei, vai ser cumprida. E está aqui, né, a explicação. Artigo 132. A demissão será aplicada nos seguintes casos, né? Tem lá os demais casos e fala aí no inciso 7. Ofensa física em serviço, servidor ou particular, apenas se aplicar a demissão, né? Só que tem essa exceção a isso, né? Se for em legítima defesa própria ou de outra pessoa, ele não vai ser demitido. Então é isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais um vídeo. Vocês puderam ver por algumas questões foram bem um nível assim mais complicado, né? Principalmente da FGV. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa um like aí se você gostou e até o próximo vídeo, pessoal. Bons estudos.